Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, que eu vou estar compartilhando com vocês. O maná que Deus tem repartido para mim. E essa semana foi muito assim triste. Por que foi muito triste? Porque nós estamos vivendo na instauração do reinado, do reino do anticristo, o reino do próprio Satanás na terra. E vendo isso, eu diria que é o pior momento de se viver. Se Deus me desse uma oportunidade de não viver nessa época, eu não viveria. Por que eu estou sendo assim tão alarmante? Meus amados, foi aprovado agora no STF, no Superior Tribunal Federal, que as mulheres grávidas podem matar os seus bebês. É isso mesmo que vocês ouviram. Foi aprovado no Superior Tribunal Federal, porque hoje já não existe mais pátria, hoje existe uma ditadura, onde o STF eles estão decidindo tudo. Então, assim, para tristeza de nós cristãos, essa lei foi aprovada. Hoje você pode ter o seu prazer, pode se descuidar na hora do seu prazer, e se você ficar grávida, você é dona do teu corpo, pode matar um corpo que não é teu, porque o bebê já é um corpo que tem vida própria, ele não é teu. Mas o STF decidiu, o Superior Tribunal Federal do Brasil, decidiu que você tem direito de assassinar essa vida. Então, eu posso dizer para vocês antecipadamente que o Brasil vai mergulhar numa maldição sem tamanho. Há mais ou menos 2 anos atrás, foi aprovado a lei do aborto pelo Senado, com a assinatura do governo argentino, que as mulheres poderiam fazer aborto, e ficou muito evidente como a Argentina foi entregue para o diabo, para Satanás. Eu vou colocar para vocês, só para vocês verem as pessoas comemorando nas ruas que elas podem assassinar crianças. Isso é um absurdo. Confirmou na madrugada desta quarta-feira no Senado o projeto de lei de autoria do governo do presidente Alberto Fernandes para legalizar o aborto no país. A votação recebeu na casa 38 votos a favor, 29 contras e 1 abstenção. A legalização do aborto já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados em 11 de dezembro. Até agora, o aborto era permitido na Argentina apenas em caso de estupro ou de risco de vida para a mulher, legislação em vigor desde 1921. A decisão foi celebrada por milhares de ativistas feministas que aguardaram o resultado durante mais de 12 horas nas proximidades do Congresso. É isso aí, meus amados. Eu só queria dar para vocês o cenário de que a gente está enfrentando. Eu estou com meu coração quebrado porque depois que a Argentina aprovou a questão do assassinato de criança, a própria idolatria a Baal. Por que eu falo Baal? Porque na época Babilônia e logo em seguida Israel, Canaã, eles ofereciam as criancinhas que nasciam para Baal, ofereciam elas na fogueira, no fogo. Eles eram pelo menos mais complacentes, mais misericordiosos, do que essas mães essas assassinas, vamos colocar assim, que colocam um bisturi dentro do útero e espedaça. É isso mesmo que vocês ouviram. Espedaçam criança dentro do útero e depois pegam um aspirador de pó e puxa aqueles pedaços que ficaram dentro do útero. Então, assim, eu estou com um coração muito quebrado, porque toda semana acontece algo que eu não sei se nós vamos ter condição de passar por isso, meus amados. Quem é verdadeiramente cristão está vendo o reino de Satanás, o reino do diabo sendo instaurado aos nossos olhos. A igreja não faz nada, a igreja não foi para a rua, a igreja não se mobilizou, não chamou, não fez nenhum arrependimento na rua para lutar contra isso, para dizer que isso é minoria, que mais de 80%
dos conservadores e cristãos não concordam com isso, né? A igreja se calou, não se manifestou, e isso é a igreja que eu digo para vocês quase todos os vídeos, né? A igreja caída. A igreja caída que tem aceitado aborto, aceitado divórcio, aceitado homossexualismo, aceitado desobedecer de uma forma completa a lei de Cristo. Enquanto tiver dízimo, né, tiver dizimista, seja homossexual, seja abortista na sua igreja, dando dízimo, né, para eles é o que importa. Parece que as igrejas foram compradas. A gente já não vê mais a luz de Deus nas igrejas. Hoje, se você entrar na igreja, parece um cemitério, sabe? Parece um enterro. Um lugar que era de celebração, um lugar que era de transformação de vida. Tem até algumas igrejas que fazem festas, né? Porque hoje as igrejas parecem salão de festa, né? Com pintados as paredes, né? De preto, com aqueles jogos, né? De luzes e tudo, parece salão de festas. Então, assim, ela até tem uma alegria aparente, mas não tem transformação de vida. Estão formando vidas que aceitam já o pecado de uma maneira natural. Eu imagino o coração de Deus como é que deve estar. Eu imagino o coração de Deus como é que está ardendo se eu, um simples mortal, né, um simples servo, um homem pecador, eu estou aqui com o meu coração quebrado por causa dessas abominações que estão acontecendo. Imagina o coração do meu Deus. E isso me causa uma grande tristeza, porque eu estou vendo a cada dia, né, a igreja aceitando isso. E o pecado ele está sendo tão, como posso dizer, tsunami, está atropelando todo mundo de uma forma tão violenta que, sem nós percebermos, nós já estamos aceitando o pecado dentro da nossa casa. São pais que permitem que filhos tenham um relacionamento sexual fora do casamento dentro da sua casa, né, fazendo da sua casa um verdadeiro motel. São pais cristãos, estou falando de gente cristãs, meus amados, cristãos, porque pessoas do mundo, para isso é normal, tá? Eu não vou entrar na seara do mundo normal, do mundo do sistema, né, do mundo hoje, mas eu estou falando de cristãos, de crentes, sabe, pais que aceitam já a homossexualidade dos seus filhos, família que aceita numa boa, até apoia mesmo, tá? A questão de divórcio, sabe, são tantas coisas que acontecem dentro hoje da igreja, de pessoas que se dizem cristãs, que eu imagino como que o coração de Deus dói, como que o coração de Deus arde. Parece que toda semana, né, eu falo da mesma coisa, mas, meus amados, eu estou dando o jornal do dia para vocês. Se vocês abrirem o jornal, né, qualquer jornal circulativo que tem hoje, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer jornal, eles vão dar uma sequência no mesmo assunto. Por quê? Porque hoje parece que o mundo ele derrapou, ele se enfiou num buraco onde não existe outras discussões, onde não existe novas notícias. A gente vê hoje, se você abrir o jornal, né, a guerra da Ucrânia com a Rússia, os mandos e desmandos do governo petista, os escândalos, né, ou suspeita de escândalos no governo anterior Bolsonaro. E a igreja, de uma forma bem contundente, ela repete esse seu crime, né, essa sua omissão, essa sua quietude, essa sua aceitação com relação ao pecado. Então isso, meu coração dói. Mas essa semana, eu escutando uma adoração, né, do grupo onde nós participamos por quase 10 anos, e ali o Senhor usou poderosamente, né, todos os irmãos que ali estavam, né, e ali foi ministrada uma palavra muito linda, que me deu uma certa esperança, né, de me esconder em Deus, de entrar no esconderijo do Altíssimo e descansar sobre a sombra dele, entrar dentro de Deus e falar: Senhor, eu não consigo viver mais nesse mundo totalmente corrompido.
esse mundo aonde não reflete mais a tua glória, esse mundo aonde já não tem-se mais amor, que tenha um egoísmo concentrado, um egoísmo espalhado, um egoísmo realmente a ponto de levar as pessoas, seja crentes, cristãos, seja o que for, a satisfazer somente os desejos, os seus desejos próprios, e não tem preocupação nenhuma em obedecer os teus mandamentos, não tem preocupação ou temor nenhum de obedecer as suas leis, sabe, de se submeter às leis de Deus, para perguntar assim, qualquer coisa que nós deveríamos fazer como cristão, ou que nós possamos fazer, nós deveríamos pedir autorização para Deus e ver qual que era a plena vontade de Deus para esse tipo de coisa que nós iremos fazer. Só que hoje não. Nós só usamos Deus quando nós nos frustramos ou quando nós estamos precisando de Deus, ou quando a gente vai dormir, né? A gente lembra ali de agradecer a Deus e pronto. Mas nós não vivemos mais dentro da lei de Deus. E Deus, ele foi muito misericordioso, porque ele separou um povo. Deus, graças a Deus, ele separou um povo naquela época, e agora ele também tem separado um povo que vai estar ligado na videira. Que quando ele subiu, eu vou ler para vocês entender o que eu estou dizendo, né? Dentro desse assunto, a graça de Deus, aonde ele intercedeu por nós antes dele subir, antes dele sair desse inferno. Lá em João 14, né, a partir do versículo 23, ele diz assim: Jesus respondeu: por que só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem? O Pai também os amará, e nós haveremos de vir e morar com eles. Todo aquele que não me obedece, não me ama. E lembre-se, não sou eu que estou inventando essa resposta para a pergunta de vocês. É a resposta dada pelo Pai que me enviou. Não tenho muito tempo para falar com vocês, porque o príncipe do mal está se aproximando, e ele não tem poder nenhum sobre mim. Então, quando Jesus estava subindo, ou estava próximo de ser crucificado, ele intercedeu para o Pai, para que nós pudéssemos suportar este momento realmente negro, de trevas que tem. Em João 16, né, ele diz assim: e quando ele vier, está falando aqui já do Espírito Santo, tá? Do Deus habitando dentro de nós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça de Deus e do livramento da condenação. O pecado do mundo é a falta de crença em mim. Há justiça divina porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Há livramento da condenação porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Amados, porque o príncipe desse mundo já foi julgado, ele está com muita raiva, ele quer levar o máximo de pessoas para a condenação que ele tem. E qual que é a forma dele enganar o crente ou o cristão? É dizendo para você, crente, dizendo para você, cristão, que você tem direito sim de ser feliz. Aonde já se viu você não experimentar isso? Aonde já se viu você não tem culpa nenhuma de colocar essa vida dentro do seu útero? Você não tem culpa nenhuma, você pode abortar. Você não tem culpa nenhuma. Onde já se viu você viver com alguém que você não consegue ter a sua individualidade? Você pode separar sim. Aonde já se viu você não puder dar um traguinho num cigarro? Onde já se viu você não falar aquela mentira que não vai prejudicar ninguém, é só para livrar você de alguma coisa? Então, esses pecados selecionados que nós selecionamos são aqueles pecados que você fala assim: não, esse não tem importância. Esses pecados podem te levar para o inferno. Eu sempre falo isso, porque o inferno ele é real. Você acreditando ou não, você não vai mudar o conceito de Deus. Quando Jesus ele falou aqui que somente, ele diz assim, Jesus respondeu: porque só me revelarei. Deus ele só vai se revelar, ele só vai vir, ele só vai buscar aqueles que realmente o obedecem, ama a ele e o obedece. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas não obedecer a Deus, porque o amor sem obediência é simples religiosidade. Então, ele só vai se revelar, ele só vai mudar a sua vida, ser ativo, ter a última voz na sua vida quando você obedecer a Deus.
É inconcebível você achar que pode ir na igreja vivendo uma vida de desobediência, vivendo uma vida do jeito que você quer viver. Como que você quer ir na igreja onde que deveria ser o lugar onde Deus fala com o homem? Você vai lá, mas em desobediência, sabendo que você está em desobediência, mas não se importando com isso, porque esse pecado para você não é pecado. Não, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz. Onde já se viu, eu sou novo, ou eu sou nova, eu quero ser feliz. Adão e Eva pensavam a mesma coisa, meus amados. Não, onde já se viu, só uma mordidinha aqui nesse fruto, né? Que tem? Não tem problema nenhum. Eles condenaram todos nós. Eles tiraram a gente da presença de Deus. A gente tinha acesso a Jesus, acesso a Deus, acesso à árvore da vida. Eles destruíram esse acesso por causa do pecadinho, não tem importância. Não tem problema nenhum. E hoje nós estamos fazendo as mesmas coisas que os nossos antigos pais fizeram e nos relegaram essa vida de pecado, essa vida de morte, essa vida de doença, essa vida de desobediência, essa vida de guerra, essa vida de divórcio, essa vida de aborto, essa vida de roubo. Por causa da desobediência, o pecado ele é como se fosse uma bola de neve, sabe? Ele vai rolando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornando gigante. Você começa com o pecado e já está fazendo todos. Ainda mais algumas pessoas que foram libertas da sua vida viciosa lá atrás, entendeu? Que era uma vida promíscua, de festas, de cigarros, de drogas, de promiscuidade, de sexo. Deus se te livrou disso e hoje você já livre, você olhar naquele momento e ter saudade daquilo, você não foi liberto, você só deu um tempo para você e isso vai te levar para o inferno. Você tem a necessidade, busque a Deus, busque a verdadeira conversão, a verdadeira transformação. Jesus falou para Nicodemos, um mestre da lei, que o que importa é nascer de novo, é ter uma nova natureza, é largar a natureza adâmica, sabe? É sair daquela natureza adâmica e nascer da natureza de Jesus, porque Jesus ele veio inaugurar uma nova era, uma nova vida, um novo nascimento. O Celso, João, Carlos, Vanessa já não são mais filhos dos seus pais, eles são filhos de Deus, segundo o Evangelho de João 1,12. E a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós não somos mais filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus. Então a nossa velha natureza, tudo aquilo que era permitido nós fazermos, ou seja, vai ser feliz, isso é o recado da nova era, isso é o recado do comunismo, isso é o recado do libertarismo, sabe? As pessoas que não têm satisfação a dar, dos nihilistas, sabe? Que nem se importa com o que está acontecendo, pessoas totalmente cegas para a realidade, que tão somente têm a satisfação de fazerem os seus desejos, de se satisfazer, de serem felizes. Cuidado com isso. Se você se completa naquilo que você quer fazer, não vendo o que a lei de Deus determina para a sua vida, você não é cristão. Você está se enganando. Você está sendo morno. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus, mas vive como o mundo vive. Você não é diferente das pessoas que estão lá. Até muitas vezes vai na festinha com elas, faz as dancinhas de TikTok, sabe? Mente, sabe? Admite pecado na sua vida. O que você tem de novo? O que você tem de Jesus? Jesus, quando vir para a terra, quando ele vir descer, que todo olho verá, nesse momento ele vai vir para julgamento. Quando todo olho verá, porque a primeira, vamos dizer assim, subvinda, né, que nem todo olho verá, vai ser o arrebatamento. Ele vai levar uma igreja santa, um povo santo para estar ali comemorando a ressurreição, comemorando a vida, comemorando a vitória da morte, do pecado e do diabo. E quando ele vier realmente, na segunda vinda, o arrebatamento não é a segunda vinda, aí todo olho verá, ele vai vir para julgar. Ele vai vir para julgar a terra. Não tenha nenhuma ilusão. Se você não subir, você acreditando ou não no arrebatamento, você vai ser julgado por Deus. Eu lamento que você
esteja enganado na sua religiosidade, acreditando que você não tem obrigação nenhuma de cumprir a palavra de Deus. Não, são coisas antigas. A gente está no modernismo, né? Onde já se viu. Eu fico muito triste, meus amados. Aqui, quando Jesus orou a oração da intercessão por nós, ele estava orando por mim e por você. Ele diz assim em João 17, a partir do 21. A minha oração por todos eles é que seja de um só coração e pensamento, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim esteja eles em nós. Assim o mundo verá que a minha missão é do Senhor mesmo. E eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, a de serem como nós somos, eu neles, o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor ama meus discípulos tanto quanto me ama. Essa unidade, nós temos que ter unidade com Deus, meus amados, nós temos que alcançar a perfeição. 1 Pedro diz, sede perfeito, porque o vosso Pai dos céus é perfeito. Em Hebreus 12,14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, sem a perfeição de Deus, essa união com Cristo, essa morte para o nosso ego, para a velha natureza, para eu posso ser feliz, isso vai nos possibilitar sermos um com Deus. Nós vamos ter comunhão com Deus e nós vamos ter prazer em satisfazer, em fazer a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos. Porque quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos em rebelião e nós estamos servindo ao diabo, mesmo você indo na igreja. Ir na igreja não significa nada. O que Deus vai olhar é exatamente o teu coração, o que está no teu coração, qual é a motivação, o que mostra Ele para os outros na sua vida. Quando alguém olhar para você, não tem que ver Celso, não tem que ver João, Maria, tem que ver Jesus. As suas atitudes têm que refletir Jesus. Quando você chegar num ambiente, as pessoas elas têm que ter a obrigação de, opa, chegou aí o crente, ou chegou aí o Celso, ou chegou aí o João ou o Felipe. As pessoas têm que notar e respeitar, ter reverência por você ser um homem de Deus. Porque você chegou num ambiente que você pode entrar, porque tem ambientes que você não vai ir. Tem ambientes que não pertencem ao cristão. Festinhas, quermesse, balada, show, quermesse. Esses lugares o crente não deveria nem pisar o pé nesse lugar. Mas quando você chegar nos lugares que você pode entrar, as pessoas têm que notar a presença de Deus na sua vida. Então essa unidade que Jesus orou ali em João 17, para que eles sejam um como eu e o Senhor, Pai, somos um, nós temos condição de termos essa unidade com Deus e detestar, termos nojo do pecado. E não cometer pecado. Querermos estar longe do pecado, porque se você comete o pecado através de desobediência, porque a Bíblia ela é muito paulatina, ela é muito certa, ela não tem meio termo, ela fala não pode, ou pode, não pode, pode. Bênçãos e maldições, leiam bênçãos e maldições em Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem a minhas palavras, vocês serão prósperos. Se vocês buscarem uma vida de santidade, a sua terra dará o fruto. Se vocês terem uma vida de comunhão comigo, vocês andarão em paz, ninguém guerreará com você. Lá está dizendo exatamente todas as bênçãos e maldições que nós, Israel espiritual, teremos se nós obedecermos às palavras de Deus. Agora, se nós não obedecermos às maldições, porque as pragas do Egito cairão sobre vocês. Porque uma doencinha que para todo mundo é normal, para vocês se tornará um câncer, vai aumentar as dores de vocês. O pecado aumentou a dor de parto, preciosos. Muitas pessoas na Idade Média, quando não tinham uma medicina tão avançada assim, morria na hora do parto, por causa da maldição do pecado. O porquê você brinca com o pecado, o porquê você acha que pode viver uma vida de pecado sem prestar conta para Deus, sendo crente ou cristão, desobedecendo a palavra de Deus, conhecendo, sabendo o que está escrito na palavra de Deus, e você decidir
fazer o contrário da palavra de Deus, porque você quer, porque você é poderoso, porque você é poderosa. Porque eu não quero saber, eu mando na minha vida. Cuidado. Cuidado, você pode estar se condenando com as suas atitudes. Porque você é um morno. Você, como crente, quando comete um pecado ou uma desobediência, você já não é mais pecador, você é um morno. Você não é um pecador normal, você é um morno. Por quê? Porque você é crente, conhece a palavra de Deus e está pecando. E a Bíblia fala assim, sede quentes ou frio, em Apocalipse 2. Porque o morno, Deus vomitará da sua própria boca. Tem um livro muito interessante chamado Visões Além do Véu, de uma escritora, eu acho que é chinesa, que ela diz assim que quando estava ali uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, né, ela estava para morrer, antes dela morrer, Deus abriu os olhos dela espiritual e elas viram já os demônios puxando a alma dessa pessoa para arrastar essa pessoa para o inferno. Então é uma pessoa tão detestada pelo inferno e tão condenada pelo seu pecado que ela não pode subir para os céus, que antes dela morrer os demônios já estavam puxando a alma dela, do corpo dela, para levar para o inferno. Isso é o que você vai pagar conhecendo a palavra de Deus e fazendo o que a palavra de Deus diz para você não fazer por causa da sua teimosia, por causa do seu orgulho, por causa do que eu posso, eu não quero mais. Por causa do quê? Não brinque com a sua salvação. É vida eterna. Não vai ter final de semana no inferno. Não vai ter feriado. Vai ser a vida toda você sofrendo o pecado que você cometeu. Você rejeitou o sangue de Cristo. Você disse assim, não, o sangue de Cristo não foi suficientemente forte para me livrar do meu pecado. Você pisou o sangue de Jesus. Você está dizendo que a morte de Jesus ela não valeu para você. Ela não conseguiu tirar o gosto que você tem de pecar, o gosto que você tem de se rebelar contra Deus, o gosto que você tem de fazer as suas vontades. Em 2 Samuel 6, a gente vê o próprio Uzá, né? Muitas vezes a gente pensa que como cristão nós podemos prestar um culto para Deus. Olha o que aconteceu com o Uzá, meus preciosos irmãos. 2 Samuel 6,6. Quando passava pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou a mão à arca para protegê-la com medo que ela caísse. Deus não gostou dessa atitude e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo no lado da arca. Dessa maneira, ele foi castigado pela falta de respeito para com a arca do Senhor. Nós estamos carregando a arca de Deus em nós, o Espírito Santo é a arca de Deus que está em nós. Nós estamos correndo o risco de tocar a santidade de Deus, sabendo que nós não podemos abusar da santidade de Deus. Você é louco quando abusa da santidade de Deus, sabendo que não pode pecar, sabendo o que é errado e fazendo propositadamente, desafiando, não acreditando em Deus, falando, não, isso daí não vai acontecer, isso daí não é para mim. Você está abusando da santidade de Deus. Você vai pagar um preço tremendo pelo seu abuso, que a Bíblia fala em Hebreus 6, do 4 ao 6, que aqueles que conheceram a bondade de Deus, as coisas espirituais, experimentaram as coisas futuras de Deus, conhecem a palavra de Deus, para esses não restam mais arrependimento. Eles não têm mais salvação. Se você abusar da santidade de Deus, cometer um pecado que você sabe que é pecado e mesmo assim fizer, você está abusando da graça de Deus, você está pisando o sangue de Deus. Não é o Celso que está falando, não. É a palavra de Deus. Eu dei a referência para vocês, Hebreus 6, do 4 ao 6. Vai lá e confere isso que eu estou dizendo. Uzá, ele tocou a santidade de Deus, Deus matou Uzá, porque ele sabia que não podia abusar da santidade de Deus. Ele sabia que somente sacerdote, levita, poderia carregar a arca de Deus, carregar a santidade de Deus. Somente nós, como sacerdotes, como homens santos, que nós deveríamos ser, porque nós, em 1 Pedro 2,9 diz, nós somos
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para o sacerdócio de Deus. Nós somos chamados como sacerdócio de Deus. Nós temos que carregar a arca de Deus em nós, a santidade de Deus em nós, a pureza de Deus em nós. Nós temos essa obrigação. Quando nós abusamos disso, quando nós falhamos, nós somos culpados do nosso próprio sangue. Deus, ele tem a legalidade de entregar nós para a morte. Em Êxodo 32, do 2 ao 3, diz assim: disse Araão: está bem, tire os brincos de ouro das orelhas e me entregam todos eles. Fizeram isso. Os homens, as mulheres, as moças deram os brincos de ouro a Arão. Arão pegou ferramenta própria, derreteu o ouro e fez com ele um bezerro fundido. Depois o povo disse: Israel, este é o Deus que tirou vocês do Egito. É o Deus que hoje a igreja está servindo. É um Deus que pagão. É um Deus que permite você fazer todos os pecados. É um Deus que Deus, ele te deu o trigo, Deus, ele te deu o pão de cada dia, Deus te deu vida, Deus te deu saúde, e você não agradece a Deus com uma vida de santidade, porque a gratidão não é, Senhor, eu te agradeço, não, é com a vida de santidade, você cumprir a promessa de Deus, você não desobedecer a promessa de Deus, isso é agradecer a Deus. Você fala assim para o seu Deus: Baal é o meu Deus. Vamos festejar, porque foi Ele que me deu o trigo, foi Ele que me deu a saúde, foi Ele que me deu a vida. Por quê? Porque quando você desobedece, aquela sua gratidão que você chega para Deus para agradecer, ela não vai até Deus, porque a gratidão que Deus quer é a tua obediência. Não é: Senhor, obrigado por isso. Isso não quer dizer nada se você não obedece à palavra de Deus. Isso até o ímpio faz. Isso até a pessoa que não conhece Jesus faz, sabe? Tendo uma gratidão. A gratidão do povo de Deus é obedecer a palavra de Deus. Então hoje eu provei para vocês que nós estamos vivendo a instauração do reino do anticristo. Ele está aí a galope, cada semana acontecendo um evento onde demonstra que nós, como igreja, nós falhamos. Deus está entregando. Ele falou, eu li para vocês lá em João 14, que o inimigo está vindo aí. Ele não tem nada em mim. Mas será que ele tem alguma coisa em vós? Porque se ele tiver, ele vai cobrar. Eu me lembro muito bem, eu vou contar uma experiência para vocês. Teve um momento da minha vida que eu estava em pecado e sabia que estava em pecado. Eu estava abusando de Deus. Eu confesso esse meu erro para vocês, estava abusando de Deus. Daí eu vim aqui nessa sala, para adorar o Senhor, e ali, Deus, ele permitiu que eu fosse até o inferno. Eu vi lá aquelas... Eu não sei se eu vi ou a sensação que eu tinha, que garras queriam me pegar, sabe, me trucidar, me cortar e deixar eu naquele lugar. Eu estava morrendo de medo, morrendo, sabe, aquilo lá me apavorou. Daí Deus, eu escutei a voz bondosa de Deus falando assim: você sabia que se eu quiser deixar você aí no inferno, eu deixo, porque o inimigo tem legalidade, você deu legalidade para o inimigo agir na sua vida e te deixar neste lugar? Aquilo fez com que eu tremesse, meus amados. Aquilo fez com que eu visse qual é a nossa realidade, o que a gente brinca no dia a dia das nossas vidas como pessoas que se dizem cristãs. O que nós cometemos contra Deus. Todos os dias nós damos legalidade para o diabo tocar na nossa saúde. Damos legalidade para o diabo tocar nos nossos filhos. Damos legalidades para o diabo tocar no nosso casamento. Damos legalidades quase total. Muitas vezes nós não somos destruídos, porque em Eclesiastes fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Se não fosse a misericórdia de Deus, meus amados, este mundo que está pior do que Sodoma e Gomorra, porque o mundo já está sendo entregue de uma forma quase total, o aborto foi legalizado, o homossexualismo foi já regulamentado. Hoje eles têm muito mais direitos do que nós que somos heterossexual. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira Babilônia, um verdadeiro reino do anticristo.
Por isso que se Deus ele não nos tirar dessa Sodoma, como ele tirou Enoque naquele tempo muito difícil, como se fosse agora, né? Ele não tirou antes do dilúvio, ele iria se corromper. E se Deus não tirar nós nesse exato momento, nós iremos nos corromper, porque isso é um tsunami, vem e atropela todo mundo. Quando você vê, você já está aceitando, já está comemorando, já está ali, sabe, estourando rojão, comemorando o pecado, comemorando a tua carnalidade, comemorando a desobediência contra Deus. Que em nome de Jesus Cristo, você possa se arrepender dos seus pecados hoje, pecado que você conhece. Antes que seja tarde, antes que a ira de Deus caia sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Porque Deus ele é justo. As bênçãos são para aqueles que obedecem. E a maldição é para aqueles que desobedecem. Decida que lado você vai ficar, da bênção ou maldição, da vida ou da morte. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Shalom.